E a espera acabou e o Vasco da Gama acaba de acertar com o segundo reforço para o ataque visando a temporada de 2025. Isso mesmo, o Vasco acaba de acertar nesse momento com o atleta Nuno Moreira, que atua no Casa Pia de Portugal. Informação do Lucas Pedrosa, muito importante, que acaba de sair nesse momento, é que o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro já na sexta-feira para que possa ser o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. A informação dele, muito importante, a gente vai estar atualizando para vocês nesse vídeo. Mas é muito importante você deixar o like, você compartilhar para geral e, é claro, ajudar a gente a bater a marca de 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vamos lá para não enrolar vocês nesse momento. A informação dele é a seguinte, ó, exclusivo: Vasco acerta a contratação de Nuno Moreira, ponta esquerda de 25 anos do Casa Pia. E o jogador deve chegar na sexta-feira, dia 21, ou seja, cara, a gente já tá hoje já é, no caso, quarta-feira, só 2 diazinhos aí já está chegando o Nuno Moreira. E após um longo, digamos assim, uma longa paciência do Vasco da Gama, o Vasco da Gama teve muita paciência para que pudesse fechar essa negociação. Ainda segundo ele, ó, o Vasco já fechou com o atleta, está muito animado com a chance de atuar no Vasco. E o Casa Pia, que seria a parte mais complicada do negócio, já foi sanado esse problema, já foi ajustado, e o Casa Pia agora não é mais o problema. O jogador nunca foi problema e ele é o novo reforço do Vasco para esse setor ofensivo, que o técnico Fábio Carille precisa muito de jogadores para conseguir efetuar o melhor futebol e da maneira que ele gosta, inclusive, né? E aqui a informação é a seguinte, ó, além do valor que o Vasco vai pagar por um dos 5 melhores jogadores do Campeonato Português, também irá quitar uma parte da dívida que o clube tem pelo atacante Cleiton. A tendência é que o jogador viaje para Brasília na sexta-feira para realizar exames e assinar, enfim, né, assinar com a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que Benjamin Garré vai chegar na quinta-feira, amanhã, né, e vai ser mais um ponto aí para a equipe do Vasco. Ainda diz aqui a matéria, a compra de Nuno, além de ser um jogador que o Vasco espera resposta em campo, também pode gerar uma revenda futura. E aí, por uma cifra até bem maior do que ele foi comprado pela equipe do Vasco. E aí, a diretoria entende que, depois de uma imagem ruim deixada com as dívidas da gestão anterior, e o clube vem mudando o panorama, e por isso conseguiu fechar com Garré e Nuno Moreira. Então, portanto, 2 jogadores aí chegando para o ataque. Enfim, cara, a torcida pode comemorar e pode ficar feliz depois de tanta situação, depois de tanta complicação para o Vasco conseguir fechar com um reforço para o ataque. Agora vem 2, e quem sabe aí o Lloyd Augusto, rapaz, tá animado nas redes sociais, e pode ser, obviamente, que ele consiga a liberação da equipe turca e venha para o Vasco. Ele falou até, deu uma provocada ali no Flamengo, falou que ele gosta de jogo assim, que ele iria arrumar uma confusão. Rapaz, o Lloyd tá bem animado, né, cara? Mas vamos lá aguardar todo o desenrolar dessa situação, mas o Vasco acertou com o seu segundo reforço para o ataque, e o nome dele é Nuno Moreira. Já não tinha mais como substituir, e aí o União Rondonópolis praticamente ficou com 10 em campo. A única boa notícia que eu considero dessa partida é, de fato, o garoto Ryan, que volta do Sul-Americano já fazendo gol e sendo o melhor jogador do Vasco no segundo tempo, dando força, dando velocidade, conseguindo finalizar em gol. Paia também entra bem, mas não tem régua para medir isso. Né? Ele é bom jogador, ele é muito bom jogador, o Papa. Ele é um atleta que passou por todas as divisões de base da seleção brasileira, que foi campeão do Sul-Americano Sub-20, é alto, é forte, tem só 18 anos, então tem uma margem de crescimento muito grande aí no Vasco. E no final das contas foi isso. Gol do Ryan com o passe do Paê, e depois o Hugo Moura, mais uma vez uma jogada do Paê, consegue fazer o 3-0. O Fernando, como eu falei aqui, o goleiro do União Rondonópolis, pegou mais umas 4, 5 bolas aí, que defesas difíceis, foi realmente para ele fazer o DVD dele, quem sabe conseguir um clube maior na carreira, mas o Vasco poderia ter ganhado 7-8, o que não quer dizer absolutamente nada, justamente por conta do nível do adversário. O Vasco ainda tem que apresentar um futebol muito melhor para ficar bom, pensando em Campeonato Brasileiro e nas competições que o Vasco tem pela frente. É isso. Já está assinado.
e o Lloyd Augusto, que é o outro jogador do Vasco da Gama que o Vasco está tentando contratar. Ele até abriu uma live no Instagram ontem, lá diretamente da Turquia, dizendo que gostaria de jogar no Vasco, que estava querendo sair de lá, brigando com o clube turco, que não estava liberando o Lloyd Augusto, e o Vasco ainda espera esse último ok da proposta de compra que fez pelo Lloyd Augusto, ponta angolano de 24 anos. Então, nesse momento, as atualizações de mercado são essas. E agora, galera, vamos atualizar para vocês sobre a situação que saiu hoje sobre um atleta chamado Palácios. É a atualização, né, que saiu do GE, uma notícia muito importante, que seria mais um jogador que estaria negociando com a equipe do Vasco. Vamos lá, a matéria do GE, né, porque a gente vai passar aqui para vocês com a fonte certinho, todo detalhe aí para vocês conseguirem entender a matéria. Vamos lá, ó. A matéria foi do João Guerra e do Tébaro Schmidt. O Vasco negocia com o Atlético Mineiro a contratação por empréstimo de Palácios. Em busca de atacantes no mercado, diretoria vascaína tenta acordo com o Galo pelo ponta colombiano de 22 anos. E aí a matéria aqui diz, ó, o Vasco negocia com Brian, acho que é assim que se fala o nome dele, Brian Palácios, do Atlético Mineiro, e a diretoria do Vasco tenta negociar ali com Paulo Brax, com a diretoria do Atlético Mineiro, para costurar o empréstimo, né? Jogador que fez 26 partidas, 2 gols e 4 assistências na última temporada. Lembrando que ele é reserva na equipe do Atlético Mineiro. É um jogador que, segundo eu consegui acompanhar mais ou menos ali dele no Atlético, é um cara muito veloz, né? Um cara muito arisco ali pelas pontas, mas ele sofre muito com o que o Emerson sofria, né? O Emerson Rodrigues, atacante colombiano que também passou pelo Vasco. É um cara que na tomada de decisão é um cara que peca muito, é um cara que às vezes na hora de dar o último passe ele acaba errando, vacilando, mas é um cara que tem 22 anos de idade, tem a possibilidade ali de evoluir seu futebol, talvez um empréstimo ali com opção de compra, caso ele renda no Vasco, mas obrigação, por exemplo, eu não fecharia, né? Ou então, em compra definitiva também, eu acho que seria uma negociação de risco. Então, eu particularmente acho que o empréstimo ali seria viável, quem sabe, com uma opção de compra, caso ele venha a desempenhar. Lembrando que o Atlético Mineiro adquiriu ele na época por 3 milhões de dólares, né? Um valor considerável, e aí com a chegada de vários atletas no Atlético Mineiro, né, o Coelho, o Júnior Santos, o Rony, ele acaba perdendo espaço, né, tendo pouco espaço. Já tinha pouco espaço anteriormente quando tinha o Paulinho, agora com a chegada de mais jogadores, automaticamente ele vai perdendo esse espaço e vai ficando muito complicado para que ele possa ganhar minutagem. Então pode ser que o Atlético Mineiro realmente negocie com a equipe do Vasco. Eu não sei se o Atlético tem um desejo de negociar o jogador, mas, cara, se é de ficar encostado, é melhor pegar e o atleta desempenhar, buscar o seu espaço na equipe do Vasco, que precisa de jogadores para essa posição. Não sei se o Palácios seria a melhor das negociações para o Vasco, né? Tendo Nuno Moreira, tendo Garré, quem sabe o Lloyd, eu não sei se talvez o Palácios ali para compor elenco, né, por empréstimo e um valor considerável para o Vasco, não teria nenhum problema. Jogador, como eu falei com vocês, jovem, 22 anos de idade. E agora também o Vasco, talvez o empréstimo poderia facilitar, porque o Vasco está com várias frentes de negociação, vai ter que agilizar o registro desses jogadores. Lembrando que dia 28 de fevereiro, né, o último dia de fevereiro, é onde se encerra a janela, e aí precisa colocar esses jogadores para conseguir estar apto a atuar antes desse fechamento de janela. Talvez o empréstimo ali agilizaria muito mais para o Palácios, que ele pudesse atuar no Vasco o mais rápido possível. Um detalhe que a gente tem que deixar bem claro, né? Vou até olhar aqui rapidinho, né? Como que tem sido a minutagem do Palácios para a gente poder atualizar vocês e conseguir passar com maior clareza, né? Para vocês aqui do nosso canal. Mas é um jogador que vi alguns jogos, não sei se é a melhor opção. Acho que se tivesse algum jogador de mais qualidade, um preço ali parecido, talvez eu faria esse investimento em outro atleta. Ele atuou aqui, ó, no dia 29 de janeiro, 31 minutos, né, no Clássico Mineiro contra o América Mineiro. Depois atuou 10 minutos na vitória por 1-0 frente à equipe do Atlético e atuou 45 minutos no Clássico Mineiro frente à equipe do Cruzeiro.
Então, dia 9 de fevereiro foi a última partida dele, ou seja, 10 dias. Então, é um cara que tá fresco aí, teoricamente, não teria nenhum problema para que ele pudesse atuar. Né? Um jogador que não vem de lesão e tá bastante jogos aí, tem 2 jogos aí sem estar sendo sequer relacionado. Então, isso aí prova, talvez, que o jogador não faz parte dos planos do técnico Cuca. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!